Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Sejam bem-vindos a mais uma aula geográfica. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os agentes exógenos, ou seja, os agentes externos do planeta. A gente vai falar sobre intemperismo e erosão. Então, bora lá. Mas eu quero agora! A gente viu na aula sobre agentes internos da Terra, os agentes endógenos, tectonismo, terremotos, vulcanismo, que esses elementos que partem do interior da Terra são aqueles elementos capazes de criar novos tipos de relevo. Montanhas, vales, fendas, fraturas, planícies. Então, diversos tipos de relevo, inclusive a gente tem aula aqui no canal sobre isso, né? São criados a partir das forças internas da Terra. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá na aula sobre agentes internos da Terra, o card está aqui em cima. E quando então esses agentes endógenos internos criam novas formas de relevo, a gente vai ver aqui nessa aula que os agentes ditos externos, ou seja, exógenos, aqueles que atuam a partir da atmosfera, da superfície, vento, sol, a chuva, a água dos rios, esses elementos externos, ou seja, que não vieram do interior da Terra, eles vão atuar modificando, transformando e modelando, esculpindo as diversas formas de relevo. Acontece que os agentes externos vão atuar a partir de dois processos, o intemperismo e a erosão. A gente vai conhecer esses processos, começando pelo intemperismo. Pensar em intemperismo, galera, é a mesma coisa que pensar em quebrar. Hoje eu acordei mais quebrado do que brinquedo de criança. Mas bora pra luta, galera, porque a única coisa que a gente ganha fácil é peso, cocoricó. Fragmentar as rochas. Então, são os processos ali que a gente tem de dissolução, de desagregação, de decomposição da rocha. Então, ela vai ser quebrada, fragmentada, fraturada em partículas menores. A gente vai dar o nome de sedimentos. Então, é como se estivesse pegando ali um bloco de rocha, apertando esse bloco de rocha, quebrando ele, até formar pequenos pedaços, né, fragmentos daquela rocha. Esses fragmentos pequenos são os sedimentos da rocha. Então a gente tem, por exemplo, a areia, a argila, são formadas a partir então desse processo de quebra das rochas. Então intemperismo vocês vão associar com quebra, fragmentação das rochas, beleza? Então intemperismo é isso, é quebrar a rocha, fragmentá-la em partículas menores. Isso é muito importante porque essas partículas menores é que vão dar origem aos solos. A gente tem aqui aula no canal sobre formação dos solos, né? Solos são formados a partir desses sedimentos, que são partículas menores das rochas que foram quebradas pelo intemperismo. Então, sem intemperismo, sem quebra das rochas, a gente não tem a formação dos solos, que são tão importantes, por exemplo, para a produção de alimentos. Então, o intemperismo ele é fundamental para a gente entender os processos ali de formação dos solos. Nós vamos ter três tipos de intemperismo. Ou seja, as rochas podem ser quebradas, sendo transformadas em solo a partir de três agentes especiais. Se a água for o principal agente transformador das rochas, principal agente de intemperismo, a gente vai ter o intemperismo que é químico. Agora, se o que causou essa quebra, essa fragmentação das rochas foi a variação de temperatura, a gente vai ter o intemperismo físico ou mecânico. E se foi a ação de um ser vivo, micro-organismos, plantas ou até mesmo o ser humano, a gente vai ter o que a gente chama de intemperismo biológico. Então, são esses três tipos de intemperismo que nós temos. Vamos conhecer as características, como a gente pode definir cada um desses intemperismos aí com exemplos agora. O intemperismo químico é aquele que a água é o principal agente transformador. Como é que a água ela vai agir, então, para quebrar, para dissolver, para fragmentar essa rocha, transformando ela em sedimentos pequenos para a formação de solos? A água ela vai conseguir mudar quimicamente, mudar as propriedades químicas das rochas, porque as rochas são feitas de minerais. Minerais, então, são materiais ali químicos. Quando a água ela consegue dissolver esses minerais, essas propriedades químicas ali da rocha, a gente vai ter o que a gente chama de dissolução. Isso acontece principalmente em rochas calcárias, né? Qualquer tipo de rocha ali que tenha propriedades ali, minerais que são solúveis na água, ou seja, a água é capaz de dissolver ali aquelas propriedades, a gente vai ter o intemperismo que é químico, então pela ação da água. Então a ação da água durante bastante tempo sobre aquela rocha, principalmente a rocha calcária, como vocês estão vendo aí no exemplo, vai formar buracos, fendas ali na rocha, porque as propriedades químicas e minerais daquela rocha vão ser solúveis na água. Então a água é capaz de dissolver aqueles minerais, aquelas propriedades químicas vão ser alteradas. A gente pode ter a formação de pequenos buracos, como a gente está acompanhando aí nessa rocha. Porém, se esse processo persistir, ele pode aumentar o tamanho ali dos buracos na rocha. E aquele buraco na rocha pode virar uma cratera, dando origem às cavernas. Mostra, só mas tu filma ruim, mostra pra cá, bota bem aqui, ó o tamanho do buraco que tá aqui, olha.
Olha aqui, meu povo, uma caverna que dá pra até morar debaixo. Olha aqui, olha. Ei, buraco do diabo! Alô, 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 alô! Então, as cavernas são formadas a partir desse intemperismo químico. A água dissolvendo ali a rocha, formando buracos. Esse buraco pode evoluir, pode expandir, até a gente ter uma grande cratera, que seria uma caverna. Então, como vocês estão acompanhando aí no vídeo, né? Um exemplo de uma caverna formada então, a partir do intemperismo químico. Essa rocha foi dissolvida, teve um grande buraco, uma cratera, formou então uma caverna. Esse intemperismo químico ele também pode ser causado e influenciado pela poluição. Como assim? A gente sabe então que a água é o principal agente. Então, quando chove, a gente tem a dissolução de minerais daquela rocha. Se essa água da chuva for muito ácida, porque toda chuva ela é ácida, porém com a poluição, desmatamento, emissão de gases aí, então, que são mais tóxicos, eles vão reagir com hidrogênio, com oxigênio presente ali no vapor d'água, e a chuva, que já é ácida naturalmente, ela vai ficar ainda mais ácida. Ou seja, ela pode oxidar, pode dissolver esculturas, pode prejudicar ali também a fauna, a flora, e é claro, ajudar a dissolver ali as rochas. Então, pela chuva ácida também seria um exemplo. Quando a gente fala do intemperismo físico, a água não vai ser mais o principal agente, porque a gente não vai ter uma dissolução da rocha. A gente não vai ter uma mudança química, das propriedades químicas da rocha, não. A gente vai ter apenas uma fragmentação, uma quebra, uma decomposição das partes da rocha em pedaços menores. Isso vai acontecer pela variação de temperatura. Então, o intemperismo físico, ele também é até chamado de intemperismo mecânico, porque é uma quebra, uma fragmentação da rocha. E a água não vai ser o principal agente. O principal agente vai ser a variação de temperatura. Vamos entender como que variar a temperatura pode quebrar, fragmentar uma rocha agora. Então, com a variação de temperatura, a gente vai ter então os materiais sólidos passando por momentos de contração e momentos de dilatação. Pense da seguinte forma. Em locais que estão muito cheios, um ônibus ou um show lotado, você vai querer manter a distância das pessoas, né? Porque vai aumentar muito a sensação de calor em um dia já mais quente se você estiver muito perto das pessoas. Então, para você ter uma sensação de mais conforto, você vai querer se afastar das pessoas. As propriedades das rochas atuam da mesma forma. Quando está muito quente, os materiais que compõem as rochas eles vão começar a dilatar, se afastar. Quando está muito frio, é sempre legal, um calor humano de quem a gente gosta. As rochas vão atuar também da mesma forma. Está mais frio, elas vão se contrair. A gente faz isso, né? Está mais frio, a gente se fecha, põe o cobertor, se contrai. Porém, em locais onde a gente tem uma variação muito grande de temperatura durante o dia ou durante o ano, como os desertos é muito comum de ter variações ali que passam de 40, 50 graus num dia. Né? Meio-dia, por exemplo, uma hora está fazendo 50 graus e à noite a temperatura despenca, chega até a ficar negativa. Porque em locais muito secos, sem muita quantidade de água, a temperatura ela varia bastante durante o dia e durante o ano. Então, durante o dia, ali, a rocha ela vai expandir, ela vai dilatar e contrair várias vezes. Esse processo de expansão e contração vai fragmentar a rocha. O solo pode ficar, igual vocês estão vendo aí, todo rachado. Rachaduras vão surgir também nas rochas. A gente vai ter essa quebra das rochas a partir dessa variação de temperatura. Vai ser mais comum em locais mais secos, como áreas desérticas, semiáridas, como é o Nordeste brasileiro. Então, áreas que têm pouca chuva, pouca presença de água, porque você vai ter essa variação de temperatura muito constante. Em regiões mais frias, regiões polares ou em regiões de grandes altitudes, por exemplo, topo de montanhas, a gente vai ter um funcionamento um pouco diferente aqui do intemperismo físico. Nele a gente vai pensar agora com a presença da água congelada. Porque quando a água ela congela, ela aumenta de volume. E isso também vai impactar no intemperismo físico. Porque imagina comigo, choveu e essa água ela infiltrou em rachaduras, em fendas ali do solo, da rocha. E como são regiões mais frias, quando essa temperatura vai despencar e essa água começa a congelar, lembra, ela vai aumentar de volume. Congelou, ficou mais frio, aumentou de volume e ela se expande. Se ela estava ocupando um espaço determinado, ali na rachadura, na fenda da rocha, agora ela vai ocupar um espaço maior. E para ela ocupar esse espaço maior, ela está se expandindo, ela vai empurrar ali as paredes da rocha, do solo, fazendo com que haja uma quebra, uma fragmentação da rocha. Então, pelo congelamento ali da água, essa rocha ela vai quebrar, se fragmentar. Então, de novo, foi a variação da temperatura o principal agente ali de transformação, né? Então, o intemperismo físico ele pode acontecer em áreas secas, muito quentes, como desertos quentes, como a região mais semiárida ali do Nordeste. Pode acontecer também em regiões mais frias, como regiões polares de grandes altitudes, onde a água congela, se expande e quebra, fragmenta ali as rochas. Parou, desculpa interromper. Só para não deixar que vocês se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, deixar comentários. A ajuda de vocês é muito importante para a gente manter o nosso canal, beleza? Então agora vamos voltar para a aula. Galera, quando a gente fala de intemperismo biológico, seria o terceiro tipo de intemperismo que a gente tem, a gente está se referindo então a um tipo de intemperismo onde os seres vivos são os principais responsáveis pela desagregação das rochas, fragmentação e quebra. Então pensa aqui comigo, biológico, bio vem de vida, como vocês estudam em biologia, bio estudo da vida. Então são os seres vivos os principais responsáveis. A gente está falando então de micro-organismos, plantas e até mesmo seres humanos.
gente vai ver daqui a pouquinho, né, exemplos do intemperismo biológico, mas vocês vão ver que o intemperismo biológico ele vai atuar junto com o intemperismo físico e químico. Por quê? Porque você pode ter plantas que vão liberar ali algumas substâncias químicas que vão modificar as propriedades químicas dos minerais que estão presentes nas rochas, então vão dissolver. Seria então um intemperismo biológico-químico, ou seja, biológico porque foi um ser vivo que causou, e químico porque foram substâncias químicas liberadas ali por aquele ser vivo que dissolveram a rocha. E você pode ter também um intemperismo biológico-físico. Foi um ser vivo que quebrou a rocha. Pode ser uma ação humana, por exemplo, mineração, quebra ali de uma rocha para fazer uma estrada, ou até mesmo uma planta, uma árvore crescendo ali em fraturas de rochas que podem expandir as suas raízes e quebrar as rochas. Então o intemperismo biológico é aquele causado por um ser vivo. A gente pode pensar ali, como eu acabei de comentar com vocês, né, numa planta, numa árvore crescendo numa fratura de uma rocha, né? Talvez ali a semente ela foi dispersada ali por um pássaro que estava se alimentando de algum fruto, e a semente desse fruto caiu naquela fratura da rocha e começa a germinar, começa a crescer. Dependendo ali da espécie ali que foi germinada, a gente pode ter o crescimento das raízes desse vegetal e eles podem fragmentar, quebrar aquela rocha. E é muito comum a gente ver imagens como essa aí, de árvores. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Árvores e as árvores, árvores e as árvores. Não. Árvores somos nós. Crescendo em calçadas e as raízes quebrando ali as calçadas. Porque, infelizmente, boa parte do crescimento das cidades aqui no Brasil, né, a gente tem aula sobre isso, urbanização, né, esse crescimento não foi tão bem planejado. Então, até coisas simples, como o tipo de planta, de árvore que ia ser plantada ali, não foi tão bem pensado. E aquela árvore ela acaba crescendo, uma árvore grande, tem grandes raízes, e pode quebrar ali a calçada. Então, muitas imagens como essa são comuns em cidades brasileiras. É um tipo de intemperismo, então, biológico/físico, né? Biológico foi um ser vivo, raiz da árvore, que quebraram, fragmentaram a rocha. E ele também é físico porque foi um movimento de quebra, um mecanismo, né, de quebra das rochas. Falei para vocês que os agentes externos vão atuar a partir de dois processos. O intemperismo, que já vimos, dividido em 3 tipos, e a gente tem também um segundo processo, que é a erosão. Acontece que muita gente acha que são sinônimos, né, que é a mesma coisa, intemperismo e erosão, mas não são. Enquanto o intemperismo, que a gente falou, ele está associado à quebra, fragmentação, dissolução ali da rocha, a erosão tem como uma sua principal etapa o transporte desses sedimentos que surgiram, que foram originados a partir da quebra da rocha pelo processo de intemperismo. Então, por exemplo, quando a gente tem a atuação da água da chuva, que a gente chama de uma erosão pluvial, essa água da chuva pode transportar os sedimentos que surgiram pela quebra da rocha. A gente tem o vento também que pode modelar e transportar esses sedimentos, até mesmo a ação da água do mar, água dos rios, gelo, a ação humana. Então, a erosão, ela atua desde ali o desgaste da rocha, por meio desses agentes que a gente viu, o seu transporte, né, o transporte dos sedimentos, que é a parte mais importante. E se esses sedimentos estão sendo transportados, eles vão chegar em algum lugar, né? Então eles vão ser depositados, que é o processo de sedimentação, onde esses sedimentos vão se acumular. Tranquilo? Então, intemperismo, quebrou, fragmentou a rocha. A erosão, ela tem 3 etapas. Ela pode ajudar nessa dissolução, nesse desgaste da rocha, mas ela atua principalmente transportando os sedimentos criados ali pela quebra da rocha. Agora a gente vai ver os exemplos dos tipos de erosão que a gente tem. E são muito fáceis de a gente lembrar, de a gente entender o funcionamento deles. Por exemplo, aqui, a erosão que é causada pela água da chuva. A gente vai dar o nome de erosão pluvial, que vem aí do termo latim, né? Quer dizer chuva, né? Pluvial, pluvia vem de chuva. Então a água da chuva, primeiro, ela vai bater no solo, causando o que a gente chama de efeito splash. Splish, splash, fez o beijo que eu dei. Bateu, efeito splash. Esse efeito splash, ele pode levantar ali do solo sedimentos que já foram originados pela quebra da rocha no intemperismo. E essa água da chuva pode transportar também esses sedimentos que estavam presentes ali na rocha. Então, a água da chuva, com a erosão pluvial, ela ajuda a desgastar, levantar ali também os sedimentos e transportá-los. E essa água da chuva também vai ajudar a depositar esses sedimentos em uma parte menor, mais baixa. Se tem a água da chuva batendo no solo, causando erosão pluvial, se tiver árvores preservadas, presentes ali naquela região, elas vão ajudar a proteger o solo. As copas das árvores podem ajudar a proteger o solo da água da chuva. Então, ao invés da água da chuva bater diretamente no solo, ela bate primeiro na copa das árvores e ela vai caindo de forma mais lenta até chegar no solo, sem causar esse efeito splash. Se eu tenho muitas folhas ali no chão, troncos, essa água não vai escorrer de forma rápida e acelerada pelo solo. Ela vai se acumular e depois ela vai infiltrar no solo. Esse é um efeito natural e muito importante. Porém, quando eu faço o desmatamento, retiro as árvores, por exemplo, para construir uma casa, eu vou deixar aquele solo mais frágil e mais exposto. Principalmente se eu fizer essa construção em uma área íngreme. Uma área, então, de serra, já propícia para facilitar o deslizamento
desses sedimentos. Então o deslizamento de terra acontece naturalmente, mesmo se não tiver ação humana e até mesmo com árvores ali no caminho, esse deslizamento de terra ele acontece. Porém, a ação humana pode intensificar esse deslizamento dos sedimentos, esse deslizamento de terra. Quando eu retiro a vegetação, porque ali as árvores, os troncos, as raízes vão dar um suporte, uma segurança maior para o solo. Quando eu retiro a vegetação, fica mais exposto o solo, e aí a água da chuva cai diretamente no solo, feito splash, e consegue levá-lo de forma mais fácil. E se eu tiver pessoas vivendo ali na parte inferior de uma serra, de uma área íngreme, com deslizamento de terra, especialmente em áreas mais chuvosas, em épocas do ano mais chuvosas, a gente vai ter ali, infelizmente, tragédias. Como na imagem que vocês estão vendo aí, de Angra dos Reis, lá em 2011, uma tragédia, e parte em cidades serranas ali do Rio de Janeiro. E é um exemplo, mas em que infelizmente a gente vê noticiários todos os anos falando sobre tragédias como essas, que estão associadas a um evento que é natural, o deslizamento de terra pela ação da água da chuva, mas que foi intensificada pela presença humana e pela ação humana ali, a construção de casas em áreas que já apresentam riscos naturalmente. Então, só para ilustrar, eu falei para vocês que esse deslizamento de terra, né, essa terra que é levada pela água da chuva, esse deslizamento ele pode acontecer, esse movimento de massa aí da terra pode acontecer mesmo em áreas com árvores. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, ali um solo que é mais jovem, um solo que é menos profundo, né, tudo isso a gente vê na aula de formação dos solos, quando os solos são mais jovens, recém-formados, eles costumam ser menos profundos. E como eles são menos profundos, a raiz ali da árvore, ela alcança facilmente a rocha mãe, que é a rocha matriz, né? Que é a partir de uma rocha que a gente tem a formação dos solos. A rocha é quebrada, forma sedimentos, e esses sedimentos vão dar origem aos solos. Então, como o solo ele é mais fininho, ele é menos espesso, menos profundo, as raízes das árvores não conseguem dar tanta proteção ao solo. Então, em épocas muito chuvosas, um volume muito grande de chuva, essa água pode acumular ali no solo, e depois esse bolsão de água no solo pode levar aquela parte do solo, principalmente se for áreas íngremes, né? Áreas com grande declive, inclinadas, assim. Essa água da chuva pode transportar os sedimentos, o solo, mesmo em áreas que já tem árvores. Então você imagina, áreas que estão com obstáculos naturais, né, como a copa das árvores, o tronco, as raízes, as folhas. Já pode acontecer deslizamento, imagina se eu tirar essa vegetação, se eu desmatar, construir uma casa, uma estrada naquela área. Isso vai intensificar ainda mais o deslizamento de terra, o potencial para a gente ter tragédias. É a importância também da gente não culpar as vítimas dos deslizamentos de terra. Vocês podem estar pensando assim, mas a culpa então é da pessoa que foi morar em uma área que ela sabia que era de risco de deslizamentos de terra. Ok, ela sabia disso, mas você se perguntou se ela tinha uma outra alternativa? Então a questão dos deslizamentos de terra que causam várias tragédias todos os anos aqui no Brasil está muito relacionado com uma questão que é social. Enquanto eu tiver pessoas que não têm acesso a moradias em áreas próprias para moradia, que não são de risco, pessoas então em condições sociais que se veem obrigadas, forçadas a ir morar em áreas de risco, porque são áreas mais baratas, com imóveis mais baratos, às vezes elas vão ocupar de forma irregular aquela área, né? Porque ela não tem outra alternativa. E é um direito de todo ser humano, é um direito do brasileiro de ter acesso a uma casa, acesso à moradia. Mas na prática a gente vê que isso não acontece. Então você tem um elemento que é a natureza, então a chuva, principalmente no verão aqui no Brasil, que é muito chuvoso. Então nessas épocas do ano, tem um elemento natural que é a chuva potencializando deslizamentos de terra. Aí outra questão que é de responsabilidade pública. Então enquanto as prefeituras, os estados, ali os governos não fizerem nada para ajudar essas pessoas a viverem em áreas que não são de risco, todos os anos a gente vai continuar vendo esse tipo de tragédia. Então, pessoas morarem em áreas que não são de risco, preservar a natureza, diminuir o desmatamento, tudo isso vai ser muito importante para evitar que novos eventos trágicos, como o que a gente falou sobre Angra dos Reis em 2011 e outros que a gente vê todos os anos, não aconteçam novamente. Agora, e se a água dos rios for a principal responsável pela erosão? A gente vai ter a erosão fluvial, pensa fluvial em fluxo da água do rio. Coloquei no fundo, né, um vídeo de uma das partes mais bonitas dos Estados Unidos, que é o Grand Canyon, é um conjunto ali de vales, de áreas muito bonitas, formadas por rochas sedimentares. A gente tem aula no canal sobre tipos de rochas, né? Essa área gigantesca ali nos Estados Unidos, ela foi criada a partir da ação de vários elementos naturais. Teve a chuva, o vento, mas principalmente a ação da água do rio, especialmente o Rio Colorado, que passa ali naquela região, que ao longo de milhões de anos foi esculpindo ali a paisagem, foi modelando os paredões ali de rochas, até formar o que a gente está vendo hoje, né? Essa bela paisagem. E continua acontecendo esse processo, né? Então foi a água dos rios, essa água no seu fluxo natural, então a erosão fluvial, que foi desgastando e transportando sedimentos ao longo ali do trajeto dos rios. Já falamos da ação da água da chuva, da água dos rios, e tem também a ação da água do mar. Então o movimento ali das marés, a onda que vai se aproximando ali do litoral, esse movimento da água batendo nas rochas, nas praias, nas partes litorâneas, também podem fragmentar essas rochas, quebrá-las, dissolvê-las. Então foi a ação da água do mar. A gente vai ter então a erosão marinha. E essa água do mar também pode carregar, transportar esses sedimentos ali. Isso que é muito comum a gente ter, por exemplo, esses tipos de relevos aí, que são as falésias, comuns ali no Nordeste brasileiro. São grandes paredões de rochas sedimentares,
E a ação dessa água do mar, ao longo ali de vários anos, vai quebrando, modificando, transformando esses paredões ali de rocha que a gente encontra no litoral, que são as falésias. E se a água estiver em estado sólido, a gente também tem erosão? Sim. São as erosões glaciais, né? A erosão glacial. É aquela causada especialmente pelo peso do gelo em uma superfície. A gente tem um exemplo dos grandes lagos ali, na região entre Estados Unidos e Canadá, um conjunto de 5 grandes lagos, que é a maior superfície de água doce do mundo, né? Há milhares de anos, ali tudo era gelo, grandes geleiras em cima da superfície. Como esse gelo muito pesado, ele foi afundando a superfície, cavando, né? Formando áreas côncavas, buracos realmente ali no solo. Depois que passa esse processo de derretimento, se acumula água ali em estado líquido, formando lagos. Então foi um processo da erosão, né? Por exemplo, as geleiras, em determinadas áreas polares mais frias, forem se locomovendo, se deslocando, elas podem levar consigo também sedimentos. Seria então uma erosão glacial, causada então pela ação do gelo. O ser humano também ele pode causar erosão. É o que a gente chama de erosão antrópica. Antrópica vem um termo ali em grego, ser humano. Então aquela erosão causada, por exemplo, quando o ser humano vai fazer uma estrada, construir uma casa, uma rodovia, especialmente quando ele pratica mineração, ele cava buracos ali no solo, retira partes do solo, então ele está fazendo um processo de transporte desses sedimentos, está fazendo uma erosão. Então no caso aqui é uma erosão antrópica, aquela que é causada pela ação humana. Um exemplo dessa consequência da erosão antrópica, da ação humana na natureza, que é muito cobrado em questões de provas, de vestibulares, é a formação de grandes fendas, grandes buracos no solo, que a gente chama de vossorocas, que é um termo ali bem diferente, a gente está muito acostumado, mas vem do Tupi-Guarani, significa terra rasgada, como se a terra de fato fosse rasgada por garras ali de um animal. Mas esse animal é o ser humano. A felina do povão, tá? Ai, como eu sou felina, miau! Como é que acontece isso? O desmatamento, a retirada ali de vegetação do solo, deixa o solo mais exposto, mais frágil à ação da chuva, do vento, da água dos rios. E se eu construir uma casa ali em cima, ele ainda fica ainda mais frágil. O que acontece em várias partes do Brasil, um exemplo aí no Maranhão, que recentemente a gente teve casas que foram engolidas pela abertura desse buraco no solo, que é o que a gente chama de vossoroca, né? Então esse buraco ele fica tão grande no solo que a gente consegue ver até o reservatório de água subterrânea, que é o lençol freático. Então, quando chega nesse nível, a gente consegue ver até ali o lençol freático no fundo do solo, é que a gente teve o processo de formação de vossorocas. Então são essas grandes fendas, buracos que surgem no solo pela ação humana, especialmente pelo desmatamento e construção de casas em áreas que são irregulares e já apresentam, né, um risco muito grande de erosão. Para a gente, então, finalizar o entendimento sobre os agentes externos que modelam, transformam, modificam o relevo na superfície, a gente precisa ver essa parte final dos agentes externos, que seria a sedimentação, a deposição. Se o intemperismo quebrou, fragmentou a rocha e a erosão transportou esses sedimentos, vai chegar um momento que esses sedimentos eles vão parar, eles vão ser jogados, depositados em alguma parte. Essa última parte, então, dos agentes externos, seria o que a gente chama de sedimentação, de deposição. Como na imagem de satélite vocês estão vendo, um rio ali no Japão foi transportando os sedimentos ao longo do seu caminho, do seu curso, e esses sedimentos foram depositados no oceano. A maioria dos rios, né, que a gente conhece, são rios que têm esse tipo de comportamento, desaguam em um oceano, né, mas tem rios também que desaguam em outro rio. Mas esse rio, então, que vai desaguar no oceano, ele vai transportar e jogar os sedimentos que ele estava trazendo desde lá o seu início do curso do rio. E vocês estão observando que está mais amarronzado, né, na parte onde esses sedimentos são levados, são jogados, porque são sedimentos muitas vezes formados ali por argila, por areia, das rochas que estavam nas margens dos rios. Então, é um processo de sedimentação. Então foi isso, galera. Obrigado por terem ficado aí até o final do vídeo. Se vocês gostam do nosso canal, curtem aí os nossos vídeos. Não deixe de se inscrever, de compartilhar e deixar comentários embaixo aqui nos vídeos, porque a ajuda de vocês é muito importante para a gente manter o nosso projeto, beleza? A gente está sempre aberto para dúvidas, críticas, sugestões, então fiquem à vontade aí em participar, em comentar, em se movimentar aí nos vídeos, beleza? Um abraço, saudações geográficas, até a próxima!